Olá pessoal, tudo bem? Eu fiz aqui uma planilha de cálculo de bloco de 2 estacas e eu vou explicá-la para vocês. Eu achei mais rápido eu deixar ela pronta e explicando do que ir fazendo durante a aula, até para fazer um pouco mais rápido, né, a aula, senão fica muito demorado eu ir digitando e explicando, fica muito lento. Então eu vou explicar aqui, depois eu deixo a planilha para vocês baixarem, né, essa de bloco de 2 e 3 estacas, que eu já fiz aqui também. E eu vou mostrar como modela no Revit, como que ajusta essas medidas aqui. Antes eu vou cair aqui para o Revit, já volto na planilha. Aqui eu fiz 4 linhas de eixo aqui só para inserir fundações. Então assim, se você não está iniciando um template, nada, aí tá no modelo estrutural, e você vier aqui em estrutura e pegar uma fundação isolada, às vezes você não tem aqui bloco de 2 estacas ou 3. Então você pode vir aqui em inserir, carregar família, e aí aqui você naquela pasta padrão, né, pasta Brasil, já que você já deve saber que é a pasta onde tem todas as famílias, né, que a gente precisa. E aqui você tem fundações estruturais. Você pode carregar todas elas, se você quiser, ou carregar só algumas, né? Eu vou carregar aqui bloco de 1, 2, 3 e 4 estacas. Tá? Selecionei apertando Ctrl aí, mandou abrir. Por que eu fiz assim? Porque agora, quando eu mandar inserir fundação, eu vou ter esses 4 tipos de fundação ali disponível para mim também. Estrutura isolada. Aqui tem aqui o bloco de 3 estacas. Eu posso vir aqui, clicar, largar aqui. Eu posso pegar o bloco de fundação de 2 estacas e soltar aqui. Eu posso pegar o bloco de 1 estaca e soltar aqui também. Assim como pegar o bloco de 4. Tem outros também, né? Mas por que eu inseri esses 4 aqui? Tá? Se você olhar assim no 3D, nós temos esse modelo sombreado assim. Ok? Pelo seguinte, eu inseri porque quando você tiver bloco com menos de 3 estacas, no caso 1 estaca e 2 estacas, você precisa ter uma viga de travamento. Tá? Essa viga de travamento pode ser a própria viga baldrame, ok? A viga de fundação, quer dizer, bloco de 1 estaca tem que ter uma viga, não uma viga ligando uma fundação ou outra, mas você tem que ter algum elemento aqui chegando de modo que trave, né, para travar essa peça. Aqui, esse bloco de 3 estacas poderia estar assim, ó, isolado, sem nenhuma viga, não tem problema. Mas no caso, esse de 2 estacas não poderia estar assim, sozinho, com um pilar, né? Quer dizer, pode, né? Mas o correto é você colocar um travamento, tá? Uma outra viga aqui. Pode ser uma viga que você esteja utilizando, né? Ou pode ser uma viga simplesmente para travar o bloco que você insira, ok? Assim como a gente usa a viga alavanca, né, para evitar a rotação quando você tem uma excentricidade num pilar, numa fundação de divisa, então você faz um travamento, ok? Muito bem. Vamos deixar aqui agora só o bloco de 2 estacas, tá? Vou apagar todo o resto, até de 3. Como que funciona isso aqui? Primeira coisa, que isso aqui vou dar um VH, eu estou usando o Revit 2019, tá? Eu vou fazer uma suposição que vamos utilizar estacas de 30 centímetros, tá? Então, se eu der 2 cliques aqui no bloco, ele aparece assim, eu tenho a minha estaca, mas ela é de 600 milímetros ou 60 centímetros. Se você quiser renomear, às vezes aí para ficar como 60 centímetros, ao invés de 600 milímetros, é só fazer assim, renomear e dar um OK, ó. Tá? Aí muda o nome. Mas eu não tenho estaca de 30. Como que eu faço então? Vou em editar tipo, aí venho aqui e duplico e escrevo o diâmetro de 30. Ok? O diâmetro aqui onde tem 600, eu coloco 300 milímetros. Ok?
E agora eu tenho uma estaca de 30. Essa aqui, então, é uma de 60 e essa aqui é uma de 30. Eu venho aqui e mudo essa aqui para de 30. Entendeu essa mensagem? Não tem problema. Carregar no projeto e substituir a versão existente. Muito bem. Agora é o seguinte, agora vamos para a dimensão do bloco, tá? Na planilha do Excel lá, vocês vão ver que ele dimensiona os sinceros valor, vai dimensionando para vocês automaticamente. Mas como que seria essa dimensão se eu não tivesse uma planilha? Como que eu ia dimensionar esse bloco? Primeiro ponto, você tem que saber a largura, tá? Deixa eu mudar a minha escala aqui para 1 para 25. E deixa eu mudar essa cota aqui para vermelho também, só para ficar mais visível aqui. Estou gravando de madrugada essa aula, então não estou falando muito alto. Então aqui tá, tem essa lateral, tenho o comprimento aqui. Se você olhar aqui no Revit em editar, ó, a largura, ele trata a largura como essa parte que eu falei que é comprimento, tá? E comprimento ele vai tratar essa medida, ok? Mas para mim comprimento é essa medida aqui, ok? Tudo bem. Então agora, qual outra coisa que eu preciso saber? Quais medidas que você tem que saber aqui? Você tem que saber o espaçamento entre estacas. Você precisa saber também quanto que mede para o Revit também do centro da estaca até aqui. Essas são as medidas que você tem que saber. Bloco de 2 estacas. Geralmente os blocos para cargas pequenas, você pode deixar 5 centímetros de cobrimento entre a face da estaca e a face do bloco. Cargas um pouco mais elevadas, você usa 10, e cargas bem elevadas, pode usar até 15. Né? Mas varia de 5 a 15. Eu adoto 10, tá? Essas cargas padrões que a gente usa aí para construções de pequeno, médio porte, eu adoto 10. Então, nesse caso, eu vou usar 10, tá? Mas você tem a liberdade para usar 5, para usar... Então, como que funciona? Primeiro, qual seria o espaçamento aqui entre eixo, entre estacas? Para estacas moldadas no local, não sendo pré-moldadas, você usa 3 vezes o diâmetro da estaca. Se for moldada, pré-moldada, você pode usar 2 vezes e meia. Então, se eu vou usar 3 vezes, então você concorda comigo que se esse espaçamento aqui é 3 vezes o diâmetro da estaca, então eu já tenho aqui, daqui até aqui, 90, certo? Só que daí, se você analisar da face aqui, dessa estaca aqui até aqui, então eu teria o espaçamento daqui até aqui, como 3 estacas, mais esse pedaço aqui, que é meia estaca, mais meia estaca. Então, na verdade, daqui da face de uma estaca, lateral externa dela, até a lateral da outra, eu tenho o equivalente a 4 estacas. 4 estacas de distância, ok? Então, se eu tenho 4 estacas de distância, mais 10 de comprimento de cada lado, então eu posso dizer que eu tenho 4 vezes o diâmetro da estaca, mais 20. Então, nesse caso, o comprimento do meu bloco seria, eu podia aqui editar, eu vou renomear, só alterando aqui, depois eu renomeio, tá? Então, eu teria 4 vezes 30, 120, 120 mais 20, 140. Eu já vou mostrar na planilha isso aí também, tá? Esse aqui eu, na verdade, é onde está dizendo largura aqui, é o valor maior, tá? Por isso que eu coloquei aqui. E qual seria? Deixa eu dar um aplicar e um ok aqui, ó. Ó, já alterou, tá? E qual seria essa largura aqui, ó, que está 120? Então, seria o equivalente à largura da estaca mais 10 de cada lado. Então, 30 mais 20, 50. Então, vou em editar. Tá, eu estou indo aqui passo a passo, só para mostrar para vocês. Seleciona, vai em editar. E aqui onde está 120 eu mudo para 50. Aplicar, ok. Estou assim que a minha está. Agora o Revit, ele tem como que eu ajusto essa distância que vai aqui do centro. Então assim, ó, do centro da estaca até a lateral aqui, está medindo 60. Mas eu preciso que meça, seria meia estaca mais 10, né? 40. Meia estaca que é 15, na verdade, né? 30, média estaca, então daqui do centro até aqui, mede 15, mais 10, 25. E onde que está essa medida no Revit? Como que ele entende isso aqui?
Aqui na estaca é esse valor chamado apuramento, tá? Se você mudar aqui para 25, eu vou ter a medida. Olha aqui o que aconteceu, viu? É esse valor aqui, o apuramento é a distância do centro da estaca até a lateral do bloco. E essa distância você trata como meia estaca mais 10. Se você quisesse que fosse 15, você ia colocar meia estaca mais 5 no caso. Ok? Ele já ajustou. Então meu bloco, pode notar que agora ele está dimensionado. Tem mais um item só aqui, que se você selecionar aqui e editar, ele tem aqui um valor chamado cortado. Se você quiser saber que medidas que são essas, se você clicar em visualizar e você olhar assim, ó, aqui está cortado. É a distância que a estaca entra no bloco. Pode ser de 5 a 10, eu vou deixar 10 mesmo. Mas isso aqui eu calculo no Excel para deixar a altura correta, pode ser 6. Então o mínimo é 5. Agora, uma coisa que está faltando para nós é a espessura da fundação. Como que eu faço isso? A espessura da fundação é o seguinte, eu uso a planilha do Excel. Eu não vou, até para não ficar muito matemático essa aula aqui, eu já fiz no Excel lá, até para facilitar, mas eu vou fazer um corte aqui nesse bloco e vou mostrar, vou ir para a vista e vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Eu não coloquei nenhum pilar aqui, tá? Mas deveria ter colocado. Recomenda-se, o método que eu estou usando aqui é o das bielas, tá? O método de Blevaux. Ele tem bastante experimentos em cima desse método de cálculo e uma coisa importante é você sempre observar que o ângulo... deixa eu falar, o que seria esse método das bielas? As bielas de compressão e tirante, na verdade, significa uma área do concreto onde é comprimida e tem uma outra área aqui que é tracionada. Então, o que acontece? Ó, aqui eu inseri um pilar já, eu fiz um corte só para inserir o pilar rapidinho para vocês verem aqui. O que acontece? Se eu pegar aqui em anotar e pegar uma linha de detalhe, uma linha mesmo aqui, o pilar ele se divide aqui em duas partes, é como se parte da carga dele aqui, desse trecho aqui, deixa eu fazer duas linhas aqui, parte aqui caísse aqui, no eixo dessa estaca, e outra parte caísse aqui. Aqui é uma zona de compressão, então como a carga comprime aqui entre a estaca e o pilar, há uma compressão do concreto do bloco. Por outro lado, então nesses dois trechos aqui há uma compressão. Por outro lado, nessa zona aqui, ó, tá vendo uma tração. Então a tendência é forçar aqui, ó, vai tender a abrir o concreto, não resiste muito à tração, certo? Por isso nós temos que colocar uma armadura aqui, uma armadura para combater essa tração, ok? Agora a Blevaux fala o seguinte, até para você evitar o efeito da punção, o ideal é que esse ângulo entre a carga aqui, ó, nas bielas aqui, tem que ser um ângulo que fique entre esse ângulo aqui, deixa eu mudar a escala de novo, esse ângulo aqui, o ideal é que fique entre 45 e 55 graus, tá? Entre 40 e 55, mas eu adoto 45 e 55 graus, que é para evitar punção realmente. Então, se você usar, sempre você vai buscar deixar esse ângulo entre 45 e 55. Tá vendo que está um ângulo muito alto, né? 70. Então, o que você precisa fazer matematicamente para você calcular essa altura? Você vai usar basicamente a regra da tangente, tá? A tangente. Eu vou mostrar na planilha como que eu fiz. Aqui é aquela coisa, cateto oposto por cateto adjacente, então da tangente. Tangente do ângulo que você quer, o ângulo de 45, por exemplo, ou de 50, vamos dizer, tangente de 50, multiplicado pela medida, por essa medida que vai daqui até aqui. Então seria 33, 35. Então, tangente de 50 vezes 33,75 você teria essa altura desse bloco. Mas eu vou mostrar para vocês, tá? Mas e qual seria outra forma, então? Se eu não sei fazer esses cálculos,
A planilha que eu vou dar para vocês já tá calculando. Você viu que o ângulo está muito alto, né? Eu vou editar, pego o bloco, vou editar, e aqui a altura está 90, eu vou baixar para 60. E dou um aplicar. Tá? Simplesmente fiz isso. Essa linha aqui é uma linha de detalhe, então ela vai ficar... Agora o que eu faço? Pego a linha, então tá vendo? Ó, sem precisar fazer cálculo, eu venho aqui e puxo no meio. E aí eu vejo que ângulo que deu. Tá? Vejo se esse ângulo aqui tá, ó, 60. Baixou, mas não é ainda o ângulo que eu quero. Então vou editar tipo. Aqui o ângulo eu vou mudar agora. Aqui a espessura eu vou mudar para 40. Tá? Mudei para 60, não deu, mudei para 40. Vamos ver se 40. Agora eu mudo essa linha aqui. E agora olha, tá, o ângulo está dentro da medida. Tá? Dentro de 45 e 55. Então eu posso usar essa espessura do bloco para esse caso aqui. Ok? Então é assim que funciona o dimensionamento do bloco. Certo? Você poderia calcular para ângulo de 45, para ângulo de 55 e achar um valor entre eles. Mas assim é melhor. Aqui no Excel, eu desenhei aqui. Tá? Quando você insere aqui, por exemplo, aqui o teu diâmetro da estaca. Tá? Se inserir o diâmetro, por exemplo, uma estaca de 25, ele já muda aqui para você a espessura que vai ter o teu bloco. Ok? A área, olha aqui, ó, 25, vou mudar para 40. Ó, já muda a espessura do bloco também. Ok? Muda a área, tudo. Aqui eu coloquei a altura da estaca, mas é mais para você queira calcular o volume de concreto depois. Tá? Eu não coloquei aqui no final, mas isso aqui é bem fácil de calcular. É só a área vezes a altura e boa. Largura do bloco. Essa largura do bloco aqui é aquela forma C4. Aí é só você olhar aqui. O que é C4? C4 aqui, ó, que é o diâmetro da estaca, né? A largura do bloco, o diâmetro da estaca, mais 20. Por isso que eu estou usando se uma estaca é de 40, a largura do meu bloco vai ser 60. Tá aí. Então, esses valores em vermelho você não altera. Essa planilha, mais à frente, eu vou mandar junto com as aulas já o bloco de 2 e 3 estacas para vocês agora. Mas essa planilha completa, com todos os cálculos aí que eu já fiz, eu vou distribuir depois que eu fizer uma revisão nela e vou fazer um monte de ajuste ainda. E depois eu vou dar uma aula sobre como usar ela ainda, tá? Mas nesse caso eu vou explicando aqui, ó, o comprimento do bloco, tá? Que seria a medida maior aqui, ó, deu 180, então ficou 4 vezes o diâmetro da estaca mais 20, ok? A altura calculada do bloco, aí aqui está usando a tangente do ângulo, qual ângulo? Desse aqui, ó. Esse ângulo eu coloquei aqui embaixo. A tangente do ângulo, então essa altura calculada aqui, ó. Então esses valores em vermelho você não precisa alterar nada. Então, essa altura aqui, ele está calculando baseado no ângulo. Olha aqui, ó. Se eu colocar um ângulo de 45 graus, por exemplo, a altura do bloco, 50. A altura calculada do bloco. Aí tem o D linha. O D linha é o valor... Lembra que a gente calculou o D linha, é aquele valor que fica embaixo da armadura até o topo do bloco? Então, aqui eu calculei aqui 8. Ok? Esse é o D linha. Então, a altura total do bloco é esse H calculado mais o D'. Então, por isso que dá 58. Tá? Ele está arredondando aqui, eu deixei para arredondar. Então, se eu mudar aqui, ó, 45 graus, a altura do bloco 58, a altura dotada. Agora, se eu mudar aqui para 50, mudou para 68 a altura. Então, aqui, ó, 55, aí, ó, 80 centímetros. Tá? Olha aqui, de 45 para 55, ó, mudou bastante, né? 22 centímetros. Tá? Então, você pode deixar em 45, sem problema. Aqui é o ângulo. Se definir o ângulo, ele vai te dar a altura. Aqui o seno do ângulo, eu coloquei. Tá? Aqui, se você quiser ver a fórmula como que eu faço. Aqui, igual, seno, abre parênteses, radianos, e dígito automático, de quem? Do C13. C13 é esse campo aqui, tá? Ó, 13 em C. Tá? Não é uma aula de Excel, mas eu vou explicando alguma coisa. Aqui eu coloquei a carga do pilar. Essa carga aqui não está majorada aqui, tá?
Você teria que multiplicar por 1,4 se você quiser majorar ela, tá? Mas isso aqui é simples, é só você multiplicar por 1,4, você vai ter a carga majorada. Se quiser colocar o ND aqui no caso, né? Ao invés de, mas aqui, ó, por que eu coloquei esse M máximo aqui, ó? Porque se você inserir um momento aqui, por exemplo, 450 kN vezes centímetro no pilar, ele vai produzir um aumento de carga nas estacas, tá vendo? Então você precisa ter duas estacas que aguentem 207 kN. Então aqui está em kN, mas para você transformar em tonelada é só dividir por 10, então é 20 toneladas. Então aqui, se você tem uma carga que não tem momento, você coloca zero. O momento possa ser desconsiderado, pode deixar zero. O concreto aqui você escolhe qual que você quer, C25, C30, ok? O diâmetro da armadura. Então esse diâmetro aqui, para efeito de cálculo, eu deixo aqui uma armadura que a gente usa aí, né? 10 ou 12,5, e um cobrimento aí de 3 ou 5, você que define, tá? Aí aqui ele faz uns cálculos de tensão limite aqui, né? Tensão que o concreto aguenta, ok? De acordo com o tipo. Olha, se eu mudar aqui esse concreto para um C, mas pergunta, pô, mas por que C10, C15? Se você vai fazer um concreto na obra aí, né, vai deixar por conta dos pedreiros, pode considerar como se fosse um C10, porque eles, até houve estudos feitos com concreto feito em obra, quando não há um controle, ele chega a 12, 11, tá? Então C10, C15 no máximo. Aí observe, esse concreto aqui, ó, a tensão no pilar seria mais alta do que a tensão limite, entendeu? Então aqui ficou em vermelho. Então esse concreto aqui, se eu aumentar melhor o concreto que já, ele aumenta a tensão, né, a capacidade que resiste. E aqui tem a tensão nas estacas, né, que você tem uma tensão aqui na cabeça da estaca e uma tensão aqui no pilar, tá? Então, assim, é isso aí, de acordo aqui com o concreto, ó, se eu colocar um T30, olha só que beleza. Veja o que acontece também quando você muda, eu estou com 45 graus, tá? Que eu não mudei em concreto, tem essa tensão aqui. Mas olha aqui também, se eu de repente tivesse com concreto, de repente ao invés de um C30, eu tivesse aqui um C15. A tensão limite é essa, tá? A tensão no pilar 9. Mas olha aqui, se eu mudo o ângulo aqui, ó, de 45 para 55, tá vendo que reduz aqui a tensão? Nas estacas principalmente, ó. Então se eu mudar aqui para 50, note que subiu um pouco. Se eu mudar para 45, subiu mais um pouco, entendeu? Então é algumas coisas aí que acontecem. Mas o concreto, se for usinado, hoje em dia estão comprando C30, né? Aqui o diâmetro do pilar, tá? As dimensões do pilar, o diâmetro as dimensões do pilar, né? Um pilar redondo. As dimensões do pilar. No caso de for inserir as dimensões aí, insere o A sempre a maior dimensão do pilar. Aí aqui a armadura principal, que é essa armadura que vai sobre as estacas, tá? Essa armadura principal aí, ele está dando automático para você aqui o cálculo, mas aqui eu estou mostrando o que é aqui na forma, tá? 1,15 vezes B22, quem que é o B22 aqui, ó? B22 é esse valor aqui, que seria a carga na estaca, vezes 2, tá? Eu coloquei isso aqui, mas eu poderia também, se eu tivesse colocado a carga majorada aqui já, poderia inserir, ó. Mas aqui, ó, eu estou usando a carga, o que a estaca está pedindo, né, vezes 2, para dar uma carga das duas estacas, e vezes 1,4, tá? Já estou majorando aqui. Divido isso por 8 vezes o C9, C9 é esse cara aqui, que é a altura do bloco, então ela influencia também, e vezes o 43 e o 48 do aço lá, que você pega 50 e divide por 1,15. Então aqui, ó, tudo isso aqui aí multiplica por 2 vezes 3 vezes o C4, quem que é o C4? C4 é o diâmetro da estaca, menos H5. H5 está aqui, o A, tá? Essas medidas tudo até para fazer os ângulos ali, eu preferi deixar aqui já, porque eu sei que a maioria vai só usar a planilha, poucos vão tentar fazer, mas aqueles que tentar fazer aí, eu posso explicar para vocês, é melhor aí quem me chamar, tá?
tiver dúvidas de onde que eu tirei a fórmula, eu tenho uma apostila, que é basicamente que eu sigo, faz tempo que eu tenho essa apostila, onde eu tenho os cálculos, assim, o roteiro de cálculo que eu uso, tá bom? Então, basicamente é isso. Essa aqui tem a tabela de ancoragem, então, veja só uma coisa também, quando você muda aqui, olha aqui, ó, o AS foi 7,55 centímetros quadrados, né? Dá um ângulo de 45 graus. Mas se eu mudar para 55 graus, ó, mudou para 5 centímetros, tá? Então, uma barra de 12,5, ele está pedindo 5 barras se eu usar 55. Mas se eu usar 45, ele pede 7 barras, tá? Então, já muda. Aí, se eu mudar aqui, ao invés de 12,5, mudar para ferro 10, ele já muda aqui para 10 unidades, que já tem o AS da barra também e a quantidade, ok? Essa armadura superior negativa aqui, ela é 0,2 vezes o AS principal. É 20% do AS principal, na verdade. Tá? Ou 1/5 do AS principal. E aqui a quantidade, né? Armadura superior negativa. Isso aí, quando tem um momento negativo, você vai inserir a armadura. E a armadura que vai aqui em cima, tá? Eu vou colocar para vocês verem daqui a pouco. Armadura de pele e estribos, que é o mesmo cálculo, tá? Então, eu tenho o AS aqui. Aqui, na verdade, seria a armadura, o estribos, né? Vou deixar armadura estribos, assim fica melhor. Que o AS, né, que está aqui, é 0,075 vezes a largura. O C7 aqui, se você notar aqui, ele mostra que é a largura do bloco, tá? Então, é assim que descobre o AS. O diâmetro aqui eu coloquei, no caso, uma barra de 8. E os estribos foi 17 unidades, é centímetro quadrado por metro, aqui é 8 milímetros, aqui é 4,5 centímetros quadrados por metro, mas como tem 1,80, então ele vai aumentar um pouco. Faço o cálculo e o diâmetro aqui deu, eu usei 8 milímetros, 17 unidades, né? 17 estribos, que é aquela parte que vai nesse sentido aqui, tá? Eu já vou mostrar para vocês. O espaçamento 10. A armadura de pele, agora é a armadura horizontal, o mesmo AS aqui, tá? Diâmetro de 8, quantidade de 5 unidades, espaçamento 12 centímetros. Tá? Se eu usar ferro, esse ferro 8. Se eu usar ferro 10, vai... Então aqui deu 5 unidades a 12 centímetros. Por que deu 12? Porque aqui a altura é 58. E no Revit basta você dizer a quantidade, ele já faz o espaçamento automático para você. Aqui eu coloquei esses... Porque quando você calcula a altura do bloco, que nem aqui a altura do bloco, a altura adotada, 58 centímetros, você tem que ver se o ferro que está usando, a ancoragem vai ser suficiente para ancorar, tá, o pilar. Então desce o ferro do pilar aqui e ele tem que ancorar aqui no bloco, tá? Então assim, de acordo com o tipo de concreto que você usa, eu coloquei aqui só para barra, mas aqui eu tenho essa tabela. Se você pesquisar aí comprimento de ancoragem básico, tem como você calcular isso também, né? Mas é mais chato, é melhor usar a tabela aqui. Eu só peguei os valores aqui do C10, C15 para barra do CA50, tá? Nervurado e com gancho, tá? Porque geralmente a gente usa gancho, então eu usei com gancho. Mas se você for ancorar reto, sem gancho, aí você usa esses valores aqui, ó, tá? Por exemplo, você vai usar um concreto de C30 sem gancho reto, então é 48 vezes o φ. Então, se é um ferro de 10 milímetros ou 1 centímetro, vamos dizer assim, então 48 centímetros de ancoragem é preciso. Veja só, se o meu concreto fosse C25 e eu fosse fazer sem gancho, ia ser... e aqui tem assim, ó, a zona de aderência boa ou má, tá? Você tem que ver que o concreto ele tem uma capacidade de agarrar de acordo com a resistência dele. Quanto mais forte o MPa, mais ele agarra. Por outro lado, a barra também ela tem que ter aquelas ranhuras nela. Quanto mais perfeita, melhor a aderência, ok? Uma barra lisa, pode ver que aqui, se você olhar aqui, barra lisa, ela precisa de um comprimento bem maior, porque não tem como uma boa aderência. Basicamente, pode usar isso aqui. Eu só inseri aqui na tabela alguns valores, que são os mais concretos mais utilizados aí para pequenas obras, e coloquei os comprimentos considerando gancho, tá? Daí eu usei aqui só para cálculo, mas aqui você pode alterar
Essa tabela aqui você pode alterar também. Aqui ele busca na tabela lá os valores e depois ele analisa aqui esses valores aqui para fazer o comprimento de ancoragem. Ó. Altura mínima do bloco, ó, 26. Tá vendo? Então, de acordo com o concreto e de acordo com a barra que eu digo aqui, ó, a barra eu vou usar a barra de 20, quer ver? 20 milímetros. Ó, altura mínima do bloco 52 centímetros. Ok, porque tá 58, tá? Mas quer ver, vou mudar aqui para 25. Ó, deu a mensagem, altere a altura do bloco, porque não tá passando. Ok? Então, mas a gente não vai usar ferro 25, né? Vamos usar ferro de 10 aqui só para... Então daí tá beleza, né? Passou ok. Dá para ancorar tranquilo, então não tem problema. Se eu for olhar aqui, por exemplo, vamos imaginar assim que eu vou fazer uma carga aí de... Tá, deixar essa mesma carga aqui, tá? Aí eu vou olhar assim, aqui tá passando tudo, ok? E eu vou fazer a armadura agora, armar lá. Ok? 10 unidades. Aqui no Revit, se eu for armar isso aqui, deixa eu pegar aqui nível... Se eu for armar essa barra, aqui eu posso até deletar esse corte aqui. Eu posso armar ele olhando em corte. Posso até fazer um outro corte aqui só para ver. Deixa eu ir para a vista aqui. Deixa eu mudar para 1 para 25. Posso até isolar mais aqui, né? Mas vou armar o bloco, tá? Então aqui é o seguinte. Se eu for fazer armadura de pele, que é o que eu vou fazer nessa aula, eu vou aqui em estrutura, aí vergalhão, tá? Dou um ok. E aqui eu escolho esse daqui, quer ver? Tem um gancho maior aqui, ó, tá? Esse daqui, aí ó, não tá pegando, porque aí eu venho aqui, plano de referência, aí aqui ó. Aí eu vou dizer que barra que eu vou, barra 10. Aí eu vou dizer que quantidade que eu quero, número fixo, 10 barra. 10 barra, assim, tá? Então, se eu olhar aqui no 3D, não está aparecendo, mas se eu mudar aqui para estrutura de arame, aí vai aparecer ali, tá? Eu deixei dessa forma aqui por causa de fazer a armadura de pele. Aqui é o ideal que você deixe mais sobre a estaca, tá? A armadura sobre a estaca. Então daí ele vai ficar com espaçamento. Eu poderia até definir o espaçamento já, certo? Então fica assim, ó. Aí como que é essa armadura? Como que é essa armadura do estribo? Agora eu poderia fazer o seguinte: rotacionar aqui, deixa eu trazer para cá esse mesmo corte aqui e vou aqui no corte. Agora estou olhando assim. O estribo, se você vier aqui, essa armadura superior negativa eu coloco depois. Armadura de estribos, ó. Eu preciso de 17 unidades, tá? Diâmetro de 8, 17. Se eu for usar barra 10, vai ser menos, tá? Vai ser 11. Vamos usar barra 10. Então, eu vou usar, eu vou colocar a barra e vou dizer a quantidade. Então, eu vou aqui no Revit e eu pego o vergalhão. Eu posso pegar esse estribo aqui ou esse aqui, ó, que é melhor. Eu venho e coloco aqui. Antes de colocar, eu digo que ele é um número fixo. 11 unidades, tá? Clico aqui. E se eu olhar agora no 3D, eu tenho isso aqui. Agora, se eu olhar aqui a armadura de pele, que é a armadura lateral aqui, como que eu vou inserir essa armadura? Eu posso inserir essa armadura até olhando assim nível 1, ó. Pego o vergalhão, deixa eu ver a quantidade que vai aqui, ó. Armadura de pele, quantidade 3, espaçamento 25, tá? O ideal é que o espaçamento máximo seja 20. Então eu vou usar 4, tá? Aqui, na verdade, eu poderia até arrumar essa fórmula aqui para ele não fazer espaçamento. Se eu mudar aqui o diâmetro aqui para 8, por exemplo, daí
já muda, ó, 5. Eu vou usar ferro 8 na armadura de pele, só para fazer diferença. Podia usar ferro 5 também, tá? Vou usar ferro 8. Então, 5 unidades com espaçamento 12. Então, eu vou aqui, seleciono ferro 8. Ele vai colocar aqui, eu vou dizer, só que eu vou dizer a quantidade, que eu quero 5. Assim, e só clico. Aí quando vier no 3D, tá assim. Tá, ó, já fez isso aqui. Aí, aquela armadura superior lá, que ele tá dizendo, então eu podia colocar assim, ó. Aqui ele fala assim, ó. Armadura superior negativa, quando tiver um momento negativo na estaca, né? Se eu quiser inserir, eu coloco. Nesse caso não seria necessário, mas eu colocaria 2 unidades. Ok? Qual ferro? Ferro 10. 2 unidades. Então eu ia olhar aqui, ia pegar o vergalhão. Aí, deixa eu pegar aqui, eu estou no 3D, né? Deixa eu pegar aqui, tem que ser num corte. 3D não fica legal. Deixa eu mudar esse corte aqui, para dentro. Vou ir para a vista. E aqui vou pegar o vergalhão. E aí vou pegar a barra reta. Aqui tá vendo que está aparecendo uma ali já, mas eu não quero uma, eu quero 2. E ele aparece assim, ó, tá? Eu posso colocar espaçamento entre elas, tá? Se eu quiser que ela apareça mais aqui no centro, eu posso colocar espaçada, por exemplo, número com espaçamento. Número com espaçamento. Aí eu quero que ela seja, sei lá, 20, 200 milímetros. Aí vai ficar aqui, ó. Aí ele colocou aqui, aí eu posso depois ajustar aqui. Está na posição aqui que eu quero. Aí, no 3D, eu tenho isso aqui, ó. E aí estaria armado o bloco de 2 estacas, tá? Ok? Então, agora eu continuo e vou para a aula de bloco de 3 estacas.